E aí, turminha, voltamos para a nossa segunda aula. Vocês estavam cansados de ficar dentro de casa? Eu também. Por isso a gente veio dar uma voltinha aqui no quintal. Mas aqui a gente está em segurança. E aí, olha só o que nós temos ali. Quem é que tá com saudade da escola? Hã? Eu também tô morrendo de saudade, tenho certeza que você tá. Mas breve, nós estaremos de novo aqui no Colégio Adventista, né? Bom, nessa segunda aula, nós vamos relembrar um pouquinho a respeito do uso da vírgula. Acompanhe comigo a explicação. Vamos voltar para dentro de casa só um pouquinho para poder vocês verem a explicação de novo. Bom, gente, a vírgula, a gente sabe que ela é usada para separar, para isolar e para deslocar. Vamos ver exemplos dessas três formas de usarmos a vírgula. Bom, a vírgula usada para separar os termos de mesma função. O que significa isso, professora? Separar os termos de mesma função. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Bom, em janeiro, visitei Recife, São Paulo, Bahia e Minas. Quando eu falo Recife, São Paulo, Bahia e Minas, eu estou falando de substantivos. Substantivos próprios, no caso, que são o nome dos lugares que eu visitei. Chique eu, né, bem? Pois é. Mas, como eu estou falando de substantivos, todos eles são substantivos, são mesma função. Por isso, eu preciso separar os termos de mesma função, ou seja, todos são substantivos, eu preciso separá-los com vírgula. Recife, vírgula. São Paulo, vírgula. Bahia e Minas. Nesse caso, eu coloquei o E, não preciso separar o último. Mas como são substantivos, todos eles, ou seja, todos têm a mesma função, eu separo com vírgula. Mas essa regra não vale apenas para os substantivos. Qualquer classe de palavras que você fizer, você precisa separá-las com vírgula. Um outro exemplo seria, se você quer dizer que o Gabriel é legal, bonito, estudioso e inteligente, você está usando também função igual, que são as características do Gabriel. Então, como tem a mesma função, são todas características, você precisa separá-las também com vírgula, né? Legal, vírgula, bonito, vírgula, estudioso e inteligente. Ok, então vimos que ele serve para separar termos de mesma função, então deve-se usar a vírgula para separar cada um. Também serve para separar o quê? Serve para separar o aposto. E, professora, o que é isso? Aposto. Gente, aposto é aquele termozinho que indica uma informação a mais na frase. Lembra que a gente já viu isso? Vou dar um exemplo que você vai lembrar. Olha só. Gabigol jogador do Flamengo fez um gol. Na verdade, acho que ele fez vários, né? Também nem sei se o nome dele é Gabigol. Bora lá. Gabigol, jogador do Flamengo, fez um gol.
Se eu não falasse que ele era jogador do Flamengo, a frase continuaria com sentido. Gabigol fez um gol. Bom, mas eu dei uma informação a mais, e é isso que a gente chama de aposto. E eu preciso separar o aposto. Então, Gabigol, jogador do Flamengo, fez um gol. A parte jogador do Flamengo, eu separei para informar que aquilo é um aposto, precisa estar ali separadinho. Deu para entender? Deu. Então, quando eu tenho uma informação que ela é a mais na frase, eu separo essa explicação a mais com vírgula, ok? Essa ideia pode ampliar a frase, pode reduzir a frase, ok? Pode explicar a frase. Então, ela precisa ser separada com vírgula. Bom, nós dissemos que a vírgula serve para separar, para isolar e para deslocar. Nós demos 2 exemplos de como ela serve para separar. Agora eu vou te mostrar como ela serve para isolar. Ela serve para isolar o vocativo. Lembram o que é vocativo? Bem simples. Bom, é a pessoa com a qual você está falando. Vou dar um exemplo para você. Olha só. Ana, venha aqui. Com quem eu estou falando? Quem é a pessoa com a qual eu estou falando? Com a Ana. Eu preciso isolar o vocativo. Então, eu preciso colocar uma vírgula isolando Ana do restante da frase. Venha aqui. Então, ela também serve a vírgula para isolar o vocativo. Bom, o último exemplo é sobre deslocar os termos. Bom, sabe aquele termo que indica um lugar? A gente chama ele de advérbios, lembra? Então, vamos lá. Deslocar termos, ou seja, ele sai de uma posição e vem para uma outra posição na frase. Vou te dar um exemplo de mesma frase, deslocando termos. Você veio me ver hoje. Quem dera, né, gente? Que a gente pudesse sair para visitar alguém. E eu vou colocar aqui, ó. Hoje você veio me ver. Vocês perceberam como eu desloquei o termo trocando a posição deles? Pois bem, quando eu digo que você veio me ver hoje, eu estou colocando o advérbio no final da frase. Normalmente, ele vem no final da frase, mas não quer dizer que ele não pode vir no início e no meio da frase. Mas quando isso acontecer, tem que ser separado por vírgula. Então, quando ele vier para o início da frase, hoje você veio me ver. Eu preciso colocar uma vírgula. Então, a gente viu que serve para separar, para isolar e para deslocar termos. Lembrando, gente, que quando a gente fala a respeito de advérbios, a gente pode ter advérbio de tempo, de lugar, como eu tinha citado, tá? Mas o hoje aqui é de tempo. Então, nesse caso, a gente separa aí com vírgula quando a gente desloca ele de lugar, beleza? Ok, galera. Agora façam lá as atividades que tem no roteiro, específicos da segunda aula, aproveitando aí as explicações que foram dadas. Na terceira aula, dei uma olhadinha lá também. Tem um vídeo bem legal que a gente separou para vocês, explicando
também sobre a matéria, assistam o vídeo. Na quarta aula, vocês têm aí como autor, vocês vão poder fazer uma produção ali de texto baseado no mesmo gênero que a gente está vendo. Vocês vão escrever aí, continuando, né, aquela brincadeira do texto, reescrevendo aquele texto, aquela fábula lá, com uma ou com duas opções de final para aquela história, o que deveria acontecer ali, né? Será que os alimentos conseguem fazer com que o peixe saia? Será que o peixe consegue convencer os demais alimentos, né, que ele deve permanecer na geladeira? Criem aí 2 finais para aquela história. E terminem aí os exercícios que estão propostos no roteiro, mande pra gente dar uma olhada. Bom, gente, terminou nossa videoaula de hoje, dessa semana. Eu vim aqui me despedir de vocês. Olha lá, minha turminha. Tão legais, meus alunos. Temos aluno da tia Cris, da tia Carol, da tia Dilma. Tudo visitando a gente no E-Class. Quando essa situação passar, gente, nós vamos levar o bebê lá pra vocês conhecerem. Tão bonitinho. Dá tchauzinho pra eles. Tchau, turma. Até a próxima aula.